meditação de hoje: o que verdadeiramente você procura. Há muitas pessoas que saem no seu dia a dia, viajando pelo mundo afora, buscando algo que nunca deixou, ou até mesmo procurando algo que nunca parou para pensar. Pessoas que têm o hábito de serem encontradas muitas vezes em beira da estrada. Pessoas que seguem uma vida diária sem rumo, sem nenhum propósito. Pessoas que vivem uma vida sem nexo algum, procurando muitas vezes respostas e que caminham, mas nunca chegam a lugar algum. Não sei se você já teve a oportunidade de caminhando, andando de bicicleta, andando em qualquer tipo de meio de transporte coletivo, ou até mesmo no seu carro, passando por uma cidade, passando por uma estrada, passando por uma BR, você observa que alguém está caminhando às margens daquela rodovia. E ao você se aproximar, algo lhe chama a atenção, que pelas suas características, pela forma de se vestir, você percebe que nós estamos falando de um andarilho. Você poderia estar se perguntando: o que é um andarilho? São exatamente pessoas que têm o hábito de sair todos os dias, mundo afora, sem nenhuma perspectiva e sempre em busca do nada. São pessoas que vivem um vazio profundo, porque a sua vida muitas vezes não tem sentido, não existe respostas e muito menos qualquer objetivo traçado como plano para aquele dia. Simplesmente essas pessoas entendem que precisam caminhar e se deixar levar por aqueles que acreditam em destino. Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 40 ao 42, a palavra de Deus diz: André, irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido a Jesus. O primeiro ele encontrou foi Simão, seu irmão, e ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Quando narramos essa história para você, e citamos um personagem com o nome de Andarilho, e já explicamos para vocês que são exatamente aquelas pessoas que levantam pela manhã e começam a tomar um rumo diferente no seu dia, sem saber que destino os levar, sem saber que lugar deverão chegar. André não foi o palestrante oficial do dia de Pentecostes. É provável que não estivessem usando um palanque para descrever a sua programação para aquele dia. Ele não estava planejando nenhum tipo de programação ou mesmo um comitê de planejamento. Mas, se não fosse por seu testemunho alguns anos antes, Pedro, o pregador enérgico, talvez não passasse de Simão, o pescador impetuoso. Para um apóstolo, André é mencionado em um número surpreendentemente pequeno de vezes. Em todas as ocasiões, porém, está fazendo a mesma coisa, apresentando alguém a Jesus. Sem luzes, sem púlpitos, sem resenhas, mas com um belo epitáfio. A começar por sua própria família, André compartilhou sua experiência com uma frase curta, mas de grande impacto
transformador. Achei o Messias. Eu agora começo a me questionar e me perguntar. E ao começar o questionamento, eu começo por mim mesmo me perguntando quantas vezes por dia tenho eu procurado a Jesus Cristo. O que eu tenho feito? Que planos tenho traçado ao levantar pela manhã? Quais são os meus propósitos e projetos para aquele dia? Ou muitas vezes estou agindo apenas como um andarilho, para muitas vezes não dizer a você como um animal. Exemplo, como um cavalo que deita à noite para dormir e na manhã seguinte levanta sem nada a agradecer. Vivemos muitas vezes uma vida corrida, uma vida desesperadora e passamos o dia todinho em atividades e lá no final do dia descobrimos que nada fez sentido porque não encontramos nada que pudesse preencher o vazio que sempre existiu em nossos corações. O que me chama a atenção nessa história é que ali estava um homem impactado, ali estava um homem determinado a levantar o dia e compartilhar da pessoa de Jesus, primeiramente, para a sua própria família. Achamos então o Messias, foi isso que ele falou. Em uma notícia boa demais para ele guardar para si mesmo. De que maneira você deseja ser lembrado? De que forma você gostaria que as pessoas, ao olhar para você, pudessem contemplá-la e quando o seu nome ali fosse citado, de que maneira você gostaria que as pessoas que estão em volta ali, ao se lembrar de você, do seu nome, de que forma você desejaria ser lembrado? Pois ali estava falando de um Salvador que resgata e salva a humanidade de todos os seus pecados. O único que é capaz de realizar grandes obras na minha e na sua vida. O único que é capaz de realizar grandes obras para o reino de Deus. Avaliados conforme os padrões humanos de grandeza, ou como alguém que ajudou outras pessoas a conhecer a Jesus. Seria você capaz de ser mencionado hoje pelas pessoas como uma pessoa que seria uma referência, onde ali as pessoas estão reunidas e quando o seu nome for citado, as pessoas lembrarem de que um dia você foi capaz de falar de Jesus para cada uma delas, para que elas pudessem conhecer o amor de Deus através de você e do seu testemunho? Se sua resposta é sim, que Deus te abençoe. Se sua resposta é não, que Deus tenha misericórdia. Vamos orar? Deus, Tu sabes como os holofotes e a atenção das multidões são atraentes para a nossa natureza humana decaída. Queremos fazer grandes coisas para o Senhor de acordo com nossos padrões. Por isso concede aos membros de tua igreja a disposição de André de trabalhar nos bastidores e também à frente, apresentando pessoas a Jesus Cristo, meu Salvador. O Messias, da qual eu não preciso apresentá-lo de forma ou de qualquer maneira, ou até mesmo de estandalhaço, mas com verdadeira fidelidade no meu coração. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.